Pessoal, falando aí agora sobre força de atrito, né? Continuando aí nossas leis de Newton. A força de atrito, né? É uma força que ela é sempre contrária, né? À tendência de movimento, né? Essa força ocorre quando eu tento empurrar algo que esteja em contato com uma superfície, né? E essa força ela é influenciada pelos tipos, né, de superfície, né? Pela aspereza, né? Pelas deformações que cada tipo de superfície vai ter, né? Então, se eu tiver em contato borracha com asfalto, eu tenho um tipo de atrito, né? Um valor para esse atrito. Agora, se a superfície tiver borracha e água, no caso de um dia de chuva e um carro estiver andando na pista, o que acontece? Esse atrito vai diminuir. Por quê? Porque as superfícies são diferentes, né? Eu vou ter contato entre borracha e água, né? O atrito, ele é calculado da seguinte forma. Atrito é igual a μ vezes N, onde a gente chama de AT, a força de atrito. Tem livros que trazem aí como FE, né? A força de atrito. Tem livros que trazem F de AT, né? É irrelevante isso. A gente tem que saber que o atrito ele é definido por μ vezes N, onde μ ele é o coeficiente de atrito, né? E o N é a força de reação normal, né? Cada tipo de superfície, cada tipo de contato entre superfícies aí vai me dar um tipo de coeficiente, né? de atrito, né? A gente vai ter dois tipos de atrito. Um que é o atrito estático e o outro que é o atrito dinâmico ou cinético, né? O atrito estático é quando as superfícies estão estáticas. Não há o quê? Deslizamento entre essas superfícies, né? Então a gente vai calcular o atrito estático como sendo AT igual a μ de E vezes N. Por quê? Porque o coeficiente de atrito estático ele vai ser diferente do coeficiente de atrito cinético para mesmos tipos de superfície, né? E o coeficiente de atrito dinâmico a gente calcula quando há, né, o deslizamento entre superfícies, né? Se a gente for analisar aqui, quer ver? Deixa eu só mostrar um negócio. Deixa eu pegar um livro aqui. Por exemplo, quando que vai ocorrer um livro e uma calculadora? Deixa eu até fechar ela aqui. Então tem dois tipos de superfície aqui, né? A superfície plástica, né? E essa superfície do livro aqui, né? Então eu tenho duas superfícies, né? Qualquer tipo de força, qualquer quantidade de força que eu coloco sobre esse corpo em cima aqui, que é a minha calculadora, que vai fazer com que ele deslize sobre o livro, né? Não é qualquer tipo de força, porque ó, dependendo, se eu colocar pouquinha força, ele não vai deslocar, né? Eu vou ter que colocar uma força que ela seja suficiente para quê? Para vencer, né, esse atrito estático, para que isso comece a deslocar sobre o meu livro, né? Então, olha só. A força, enquanto tá minha superfície livro aqui e a superfície da calculadora, eles são paradinhos sem força nenhuma, o que acontece? Minha força de atrito é quanto? 0, né? Se eu começo a aumentar essa força que eu estou fazendo sobre o objeto para tentar mover ele, o que acontece? Meu atrito, ele vai o quê? Aumentando, né? Ele vai aumentando, né? Até chegar um ponto aqui que eu vou chamar de ponto de atrito destaque, né? Ponto de destaque, que vai ser o momento onde a minha força vai conseguir fazer o destaque entre as duas superfícies, né? E eu vou entrar no atrito cinético. Então a gente pode observar aqui, ó, que o atrito estático ele é maior, né, para chegar ao ponto de destaque, né, do que o atrito cinético. Então eu preciso fazer mais força para deslocar o objeto do estado de inércia dele do que para manter ele, né, em movimento. Beleza? Aí tem as pegadinhas aí de vestibular, né? Falar, atrito estático é o atrito que está parado, é um atrito que está em repouso, sim, mas o que tem que estar em repouso? As superfícies.
Então a gente tem que analisar, quando a gente for analisar atrito, as superfícies, né? Porque, por exemplo, eles podem colocar muito bem no exercício vestibular lá, um veículo qualquer, né? Se locomovendo sobre essa superfície, né? E ele está com velocidade. E eles perguntar qual que é o tipo de atrito que ocorre, né? Nesse veículo. Você fala assim, ó, está em movimento. Ah, é atrito cinético dinâmico. Não, né? Não é. Por exemplo, se ele estivesse se locomovendo sem que as superfícies estejam derrapando, se ele estiver rodando normalmente, o que acontece? A rodinha dele aqui, o pneu, vai estar fazendo qual movimento? Esse aqui, né? Com relação ao asfalto, né? Então as superfícies aqui, né? Elas não estão deslizando uma com relação à outra, né? Então, qual que é o tipo de atrito que a gente tem aqui? Atrito estático, né? E esse atrito estático, se a tendência de movimento é para trás, esse atrito estático vai estar para onde? Para frente aqui. Beleza? Diferente se esse carrinho tá vindo, aí o motorista freia, trava os freios, não é um freio ABS, né? É um freio comum, trava o freio, né? E na hora que ele trava esse freio, o carro começa a derrapar. Na hora que começa a derrapar, aí as superfícies deslizam, né? Então aí a força de atrito vai estar para onde? No sentido contrário à tendência de movimento. Aí o atrito cinético, né? Ele seria para o outro lado. Outra forma de ver isso também é o caminhar, né, da pessoa. A gente só consegue se locomover sobre uma superfície devido a essa força de atrito. Se a gente for minimizando o atrito, minimizando o atrito, minimizando o atrito, por exemplo, andar em cima de um lago congelado, né? Se você for tentar andar com tênis comum aí, o que você vai fazer? Você vai ficar patinando, né? No mesmo lugar. Por quê? Porque você não vai ter atrito para poder se locomover. Então, quando o pé da gente entra em contato com o chão, a gente faz uma força para onde? Para trás, né? Para que a gente seja impulsionado pela frente devido ao contato entre o nosso pé e o solo, que gera uma força de atrito, né? Estático, com o mesmo sentido do movimento da pessoa e sentido contrário à tendência de movimento entre as superfícies.